Bom dia. Olá! Como é que você tá? Bom dia. Tudo Como que certo você por tá aí? chegando? Tô chegando bem. Tô chegando bem. Tema diferente, né? É, Também. mas antes a gente entrar no tema, me conta. Como foi essa semana? A semana foi boa. Tem sido muito boa. Tem sido muito boa, né? Enquanto tem movimento, tá acontecendo movimento, pra mim é sempre bom. Sim, E eu não consigo ver movimentos negativos assim. Eu vejo tudo positivo, sabe? sim. Eu consigo ver. A partir do momento que a gente começa um dia, já está respirando, ou é uma benção. Quando a gente começa, entra nessa vibração, quando a gente começa a entender que o merecimento, né, uma dádiva, sabe-se lá de quem, né, de estar vivo. Inclusive o de ontem, né, às vezes até que eu comi ontem, que me faz estar vivo hoje. Então tudo isso, você começa a ver o mundo de uma forma muito mais positiva. E Aí sua não tem pulseira nada de... que te incomoda. Essa pulseira de cobre, ela é nova? Ah, é? Você viu? Tô vendo, que linda. E tem também a garrafinha de cobre. Sim, bom demais. Comecei a usar recentemente, tá fazendo um pouquinho de diferença. Agora, com energia, né? Tem tudo um porquê de estar com esse daqui. Sim, Mas, né? Eu acho bonito também. é. E E você, como é que tá chegando? eu tô chegando bem, animada. Mesmo? Que bom. Tava Animada. no rolê, eu vi você no rolê, nas redes, foi bom também, divertiu. Não, eu tinha uma regra. Eu adoro, eu sou cheia das regras, né? Que Ah, uma é? vez Você no não ano sabia? eu gostava de ir num festival. Aham. Só que daí, desde 2023, quando eu decidi ir para o Brasil, que eu fui ficar um ano, porque a vovó estava doente, eu meio que parei isso. Eu fiquei, porque eu moro fora desde 2004. Daí, em Entendo. 2023, eu voltei para o Brasil para ficar com a vovó. Então, foi Aham. tipo uma pausa, Sim. sim. Daí, uns meses atrás, eu conversando com um amigo meu, eu falei assim, ai, tô com muita vontade de dançar, mas tem que ser durante o dia. É, durante o dia. Durante o dia. Daí a gente foi, ai, foi maravilhoso. Eu gosto da energia de festival, de música eletrônica. Isso é Não bom. consegui tirar ainda o... Ah, é? E eu pensei em colocar no rosto, ainda bem que eu não coloquei no rosto, porque eu não consegui tirar tudo. Aham. Ah, mas tá massa, tá brilhando lá, tá diferente. Mas Mas tá bom. então, esse- Passar no rosto, isso é engraçado. eu queria colocar, porque tinha umas coisas tão legais. Mas o assunto de hoje me chamou, porque eu queria te fazer uma pergunta. Passa. Espera, deixa eu me preparar. Vou me preparar. É, quando você era mais novo, você sente que você fazia isso na hora que você estava num lugar, você agia de uma maneira diferente do que em outro lugar? Até hoje em dia também, quando você fala, você age de maneira diferente com diferentes pessoas? Sim, claro, claro. Ainda mais pelo papel que eu desempenhei ao longo da minha vida inteira, né? O Salvador, ué. O Salvador, ele tem que ser agradável em todos os lugares, né? Então, assim, eu ia para esse lugar de adaptabilidade. Então, eu sou muito adaptativo. É bem interessante, né? Que eu pego por um lado positivo que eu sou adaptativo. Mas assim, lá no início, isso não é bom. Você fica querendo ser aceito em todos os lugares. Se você não é aceito, você reformula um papel ali na hora e vai se adaptar com aquela galera ali. Então, eu queria estar pertencendo em todas as tribos, participando de todas as tribos. Não é nem porque eu sofri bullying, nada disso não. É por conta que eu era bonzinho demais. Aí eu queria estar em todos os lugares, agradando principalmente, Isso é né? interessante quando a gente olha isso, porque isso é um mecanismo de defesa super que a gente, olhando, a gente pensa que é uma coisa super inconsciente, é um mecanismo de defesa inconsciente. É inconsciente.
inconsciente que a gente faz e a gente começa a dividir a nossa energia. E é totalmente inconsciente. É bom que alguém, quem está assistindo aí, saiba disso, tá? Sim, A partir do momento que você toma consciência para tomar a responsabilidade depois disso. exatamente. Por isso que é interessante quando a gente traz a consciência para isso e trazer de volta e a gente conseguir conectar com aquela nossa parte que a gente é inteiro, completo. Exatamente. Tem a gente esbarra com aquilo, né? Depois a gente faz isso até mesmo e a gente vai juntando muitos amigos e colegas. Só que aí, como você juntou aquele povo lá de uma forma usando máscaras. E aí, quando você resolve ser você mesmo, você vê, ninguém quer ficar perto de você, porque você parou de dar o que eles queriam. E não é muito isso, é que, tipo, eu estava refletindo sobre isso, é que quando a gente faz isso quando nós somos mais novos, a gente não tem consciência disso. Daí quando a gente está Não. nos nossos 20 anos, Nada, ou 30, até eu conheço gente aí com 40 anos aí, 50 anos aí, que não tá, continua do mesmo jeito, e nem olha pra dentro. mas em vez de falar dos outros, eu quero trazer mais pra gente, assim, e falar que quando a gente chega nessa idade, que a gente está sendo autêntico, a gente querendo ter um relacionamento autêntico. Aham. Olha E a só, gente, interessante. rapidinho, deixa eu terminar. E a gente meio que põe a pergunta de sem saber quem que sou eu, quem que eu vou introduzir para essa pessoa, qual parte de mim. É, porque eu também tenho que saber quem sou eu, né? Daí que vem Também. essa. Porque a gente está falando aqui, tudo que a gente fala aqui volta para o autoconhecimento, de se conhecer. Tudo acaba que a gente, você pode dar a volta que for, que você acaba voltando pro autoconhecimento. Mas é interessante, né, voltando um pouquinho, Sim, de ser inconsciente. Mas isso é forjado quando a gente é criança, sabe? sim, Então, o Eric Berne fala que a gente nasce puro, que a gente nasce saudável. sim. E aí a gente vai sendo contaminado pelo mundo ao nosso entorno que vai nos educando, né? Seria isso também. Gosto também no igual no budismo que fala, a gente é basic goodness. A gente nasce bom e vai mudando, que daí vem as partes baseado nos traumas. E os traumas que quando a gente fala aqui, vamos só trazer aquele significado que nós já falamos. Nós não estamos só falando dos traumas de grandes, pode ser um trauma pequeno de a gente querer uma bala quando a gente era pequeno e falaram não, e a gente criou na nossa cabeça que a gente não era merecedor de ter uma bala, que a gente não era merecedor de ter nada. Vamos Uhum, uhum. aumentar. É, porque Isso é eu uma gosto experiência. de. Desculpa. Ah, pode É acabar de uma falar. experiência, o trauma trazendo é uma experiência sem resolução. A gente quer Uhum. resolver isso. A gente quer resolver. É, mas como é que eu resolvo? Se eu, muitas, como é inconsciente, eu tenho que encontrar um jeito de descobrir o que é e depois tomar consciência, depois saber como é que eu vou lidar com isso, depois transformar isso, digerir, tem todo um processo, né? Por isso que precisa de tempo também. Nós estamos no lugar certinho, num planeta que tem que ter tempo. Então, para isso acontecer, inclusive tudo é tempo mesmo, né? Eu gosto de falar de um trauma, você falando de trauma, só para dar uma acrescentada, Sim. aquele trauma de ir para a escola a primeira vez, que o pai a mãe ou a mãe deixa a criança lá com pessoas estranhas para a criança. E ela fica chorando e não quer ficar na escola e não quer, entende? Então, já se sente abandonado ou rejeitado, sabe lá o que vai passar na cabeça dessa criança quando quando ela é bem pequenininho. As pessoas acham que traumas é só se eu fui é, abusado psiquicamente, eu fui molestado, eu fui tocado, essas coisas assim, ou acidentes e tal. E Mas também os é, porque traumas nós. E a estão gente no tem que. entorno. Porque a gente não está comparando, porque tem muitas pessoas que falam assim, comparar Aham. trauma. A gente não compara trauma, porque no nosso sistema Não. nervoso, trauma é trauma. Trauma é trauma. É a dose, a energia de construção do trauma, ela pode ser grande, pode ser pequena, é trauma, E que aqui é com né? muita morosidade para a gente trazer muita validação para todos. Porque para Exatamente. uns, para todos, que tipo, quem está assistindo aqui, o que aconteceu com você é válido. É Muito, válido. muito.
Assim, e olha só, hein? Eu hoje, na idade, maturidade, o movimento que eu fiz, né, por ser psicólogo, tem muita autoanálise, tem terapia, tem supervisão, tem um monte de coisa que, assim, a gente fala, ah, tá bem, né? Não é porque eu sou psicólogo, se a pessoa é psicóloga, que ele é Mas terapeutizado, nós tá? temos que Então, assim, falar e temos que trazer eu isso. lembro, eu recordo, tá? Eu recordo traumas meus, coisas que eu nem considerava trauma, mas que emergiu, que tem uma imagem que hoje é clara, ela aparece hoje. Então, às vezes eu pego, curei aquela coisinha que era significante, já não é mais, passa a vir aquela energia, eu trabalho um trauma. Amanhã pode aparecer outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E, gente, não tem coisa melhor assim quando você entende e vai lapidando isso. Aí chega uma hora que você fala, nunca vai acabar, né? Nunca vai acabar. Mas são os fragmentos, né? São Fragmentos, é fragmentos. isso. E é isso que eu ia trazer. E eu queria trazer muito esse assunto porque eu sinto que nós, humanos, não estamos bem. Não, não Não estamos. estamos Isso bem. é Tipo, no nós. geral, não acredito que esteja, não acredito. E eu fico falando isso porque, ainda mais, eu vejo com essas guerras, com as coisas que estão acontecendo, são tudo umas Sim, pessoas cheias de traumas não resolvidos, isso. sobrevivendo. Sobrevivendo. Porque é bem diferente trabalhar e conscientemente trazer esses fragmentos de alma e citar total do que se, seguir em frente com todos esses. E você sabe o que é interessante? Esses traumas, eles são realmente energizados ao longo da vida pelo ego, basicamente isso. E você falando de guerra, né, e tudo, o que mais dá força hoje, como tem muita informação também, né? Você vê os mísseis caindo, esses trem aí. Nós não vamos para esse lugar, mas só um exemplo mesmo, tá? É, você vê que as pessoas elas começam a ver como um jogo. Ela começa a ver como um jogo. Aí, então eu vou defender esse país, então eu vou defender esse. Tipo um jogo de tabuleiro. O que a gente tem a ver com isso? Primeira coisa que eu pergunto, né? Eu não estou conseguindo nem cuidar da minha vida aqui, muitas vezes. Isso é igual política também. Não estou nem conseguindo lidar com o meu dia a dia. E eu estou defendendo um partido ou outro, uma coisa ou outra. E relacionamento é assim, e tudo que você vai ver está sendo jogo. Entende? Assim, aquilo que você trouxe lá aquele dia, a falta, né? Eu vejo um outro, eu gosto do outro, aquela parte que me falta quando eu era criança, né? Aquela maneira que você contou. E são fragmentos, né? Esses É, fragmentos que me faltaram. é isso E que eu aí, ia por isso, falar. jogos, me dá uma falta de paciência, Mas é isso né? que eu ia falar. Mas na sessão eu sou muito amoroso, eu entendo, vou com o cliente, é diferente, Mas outra é coisa. diferente, mas é que nós estamos falando isso. Quando nós éramos crianças, nós éramos felizes inteiros, a gente se jogava ali na nossa autenticidade, sendo. Só que daí, naquela primeira vez que a gente escuta aquele, ai, para de conversar, ou para de falar, começa a falar, nossa, tá, quando eu tô muito energizada assim, eu não Eu não sou posso mais aceita. falar. Eu não sou aceita pelas pessoas mais importantes na minha vida, para mim. Eu vou morrer se eu continuar com essa minha felicidade inteira. Então eu não quero mais, né? É assim que começa. Então, assim, isso é seu? Isso é real de você? Isso é você? Você tá falando de você? O Você tá quê? falando de você quando você fala isso? Que você Gente, acabou de meu falar? microfone fica desligando. Tá. Você tá falando de você? Eu, sim, eu posso falar que eu lembro quando eu chegava da escola, eu chegava muito energizada contando. E era um momento Aham. que, tipo assim, nossa, calma. Daí eu ficava assim, nossa, se eu tô feliz assim, eu não sou bem-vinda. Uhum. Agora você imagina o tanto de criança, né? E aí eu falo, o problema, você tá percebendo que o seu caráter é de uma mulher feliz, alegre? Porque isso aí é o seu caráter, lá de quando você é criancinha. Seu estado normal de ser é alegre, feliz. Só que aí a gente vai começando a anular, a gente vai anulando, a gente vai ficando reprimido essas emoções. Bom, eu não posso me expressar, né? Eu não posso me expressar. E aí você também falou sobre né, a música eletrônica. Ela é muito,
muito, frequência muito alta. Ela liberta, né? Ela libera isso, né? Essa alegria, né? E aí o cara pode ser o que for, pode ser o mais contido que for, que ele começa a bater o pezinho, de repente já joga o quadril um pouquinho, de repente a cabeça um pouquinho, de repente já tá no embalo, não tem jeito. Sim. Não, e era muito isso, tipo, igual quando eu falo, quantas vezes eu senti que o que eu era não cabia aonde eu estava. E eu começava, tipo assim, igual que a gente fala, quando a gente está alinhado com pessoas, alinhado com a gente, eles querem ver a gente brilhar, a gente ser feliz, a gente crescer, a gente desenvolver, a gente recomeçar novamente, ser quem quer ser. E muitas vezes, estando em alguns lugares que isso talvez até ofende o outro, a gente querer Ah, querer ser a brilhar, gente. crescer, evoluir. Mas esse é isso que eu tô te falando. Quando as pessoas começam a ver a sua autenticidade, né? Elas começam a se afastar de você também. Mas olha que bacana. Vê se essa frase faz sentido. Quando a gente ama, e eu tô falando de amor fraternal, tudo, qualquer tipo de amor. Quando a gente ama, a gente quer que o outro seja feliz, de qualquer forma, Sim. entende? Então eu torço o tempo todo. E, inclusive, uma característica, eu acho que minha e sua, né? Não sei. Eu falo por mim. Quando eu tô atendendo, o cliente tem hora que fala assim, cara, você torce demais pra mim. Que negócio é esse? Ninguém nunca torceu. Eu falei, cara. Aí a pessoa vai lá, ela ganha dinheiro, ela é bem-sucedida em alguma coisa e tal. Eu faço a maior festa com o cliente. E E vamos ele fala, falar, cara, que isso? Que é isso? Alguém tá torcendo por mim. e posso falar de experiência também? Pode. Não é algo que muitas vezes a gente precisava? Eu Aham. precisava. Mas é por Eu isso que eu precisava. aplico no outro Sim, também, né? sim. Porque a validação, né? É um tipo de validação, isso daí. Sim, E, cara, é claro que é uma nós coisa queremos, boa. é claro que é muito bom a gente poder ter essa validação por nós mesmos. Ainda mais quando crescemos em lugar onde não teve essa validação. E quando vem a fragmentação, eu também fragmento, né? Do corpo e mente, né? Então, assim, já começa lá, você não pode nem tocar o corpo direito, você não pode sentir seu corpo direito, as emoções também vão sendo reprimidas e tudo. E acontece um monte de fragmentação. E agora, depois de adulto, né, tô lá caminhando no parque hoje de manhã, e, cara, o sol batia no corpo assim, eu senti, falei, cara, muitos anos que eu não percebia, né? Quanto foi, né? Quantos anos eu fiquei da minha vida sem sentir o sol bater no meu corpo? O sol batia e incomodava. Tudo incomodava. Agora não, agora eu quero ir pro sol, sentir, sapecar mesmo o corpo, eu quero sentir as células. Você começa a fazer uma reconexão de corpo e mente, né? De estar caminhando, cada passo que você está dando ali, aquela brisa vendo, o som daqueles caminhões passando lá assim, até aquilo, sabe? Você começa a ver que tudo está acontecendo, você começa a ver o mundo, as cores, você começa a sentir a temperatura. Tudo isso por conta do corpo. O corpo deixa de ser só uma máquina. Então, uma das coisas que a gente fragmenta também é o corpo. É E claro, mas isso muita é o que a gente gente, falou. E agora é muito bom, porque igual, até inclusive no Teta Healing tem um exercício onde a gente traz, a gente chama de volta todos esses fragmentos. E não é só, eu também fiz um treinamento, acho que uns meses atrás aqui com, ele é de Portugal, maravilhoso, que falaram muito sobre isso, de fragmentação, trazer de volta, a gente ser inteiro. catar os cacos, né? Catar os cacos para a gente poder ser inteiro, todos esses pedacinhos de nós. Você lembra daquela live que a gente falou sobre o vasinho, os japonês lá? Que Sim, eles. O vasinho. Então, é bem aquilo. Hoje a gente tem capacidade de refazer tudo. A gente não pode esquecer que a gente pode catar o que é bom, que ficou no passado, trazer de volta. A gente pode catar e juntando, inclusive falar assim: essa parte eu não vou usar mais e liberar ela também, sabe? Deixar embora. Quando a gente, tudo é fragmentos, né? Quando você fala de fragmentos e relacionamento, tem a ver com isso que a gente está falando, da gente estar fragmentado? sim.
sim, E aí, como é que eu vou me relacionar com alguém se eu também só tô um fragmento? sim. Eu tenho que juntar tudo primeiro, ou não? Tem. A gente ser Tem? inteiro. Por isso que a gente fala, quando a gente vai nesses retiros, por que que a gente sai de lá sentindo tão completos? Porque por uma semana, por 10 dias, por um final de semana, a gente está de volta todas as partes de nós. Uhum. Não é qualquer, não é qualquer evento, qualquer, né, Mas retiro. mas assim, é uma experiência do que é a gente poder ser autêntico num lugar seguro. Porque muitas vezes a gente também vai fazendo esses fragmentos porque a gente não se sentia seguro de poder ser nós mesmos. Uhum. Então, a Pois gente você tem. poder estar num Falta ambiente muito. seguro. Falta muito juntar os cacos. Em porcentagem, de 0 a 100. Falta muito ainda para você juntar. Você tá montada, Não, remontou monta, eles menos. vêm. Só Você que daí conseguiu tem remontar? eventos que acontecem que vai fragmentando novamente, daí a gente traz de Sim, volta. sim. E Eu, sustentar. A beleza eu, do exercício é o sustentar também. eu acredito que quanto mais a gente está perto da nossa identidade, que também é um trabalho, mais eu juntei os cacos e vou com carinho e remontando, me remontando, porque eu fui me quebrando ao longo da vida, eu, Leandro, tá? Foi me quebrando, me adaptando justamente por conta disso, a fuga da minha identidade, né? Saindo da minha identidade para agradar todo mundo. E quando eu estou juntando tudo, como eu estou juntando, eu acredito que eu devo ter juntado já recolado uns 80% de mim. E depois que inteirar os 100, tem mais ainda, porque eu não quero, eu quero muito mais. Mas também, quando tá inteiro assim, é a gente começar a se conectar desse espaço, sem ter que ficar colocando nosso pedaço em caixinhas. Ah, aqui eu não Uhum. posso ser isso. Aqui eu não posso ser isso, porque vai ofender. Esse aqui daí a gente começa a escolher, tá? Eu quero estar num lugar onde eu posso ser autenticamente eu. Inclusive, escolher não ir. Esse final de semana agora eu escolhi não ir. Falar, vou lá, vou ter que ser um pouco melindroso com algumas pessoas, então pisar em ovos com algumas pessoas. Nem vou ficar em casa mesmo. Foi o que eu fiz. Sim, Então, assim, isso é alto amor. sim, É alto é amor. bem isso. E aí, você tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar por hoje? Eu queria ver qual relação disso teria com relacionamentos, seu ponto de vista. Eu acho que em relacionamentos é bem aquilo que a gente falou. O que que nós vamos mostrar para essa pessoa que nós estamos conhecendo agora? Que parte de nós? Precisa de uma inteligência emocional muito boa, né? Muito. Por isso que a gente fala que às vezes demora 7 meses para conhecer uma pessoa por inteiro. E Porque sem no começo jogar, tem uma máscara, porque ó, no sem começo tem jogar, aquela né? máscara. E sem jogar, ó, eu sou assim, eu funciono assim, e usar as linguagens do amor também. Mas Já é usar as linguagens do engraçado, amor. porque às vezes, quando a gente está usando muita linguagem do amor, não é, parece que até não é natural. Não, ó, porque o mundo tá. Não, calma, a gente já indo para um lugar que o mundo hoje, ele tá muito no ego. Ele não tá, não, assim, tá muito superficial. Parece que, assim, a briga hoje é para eu não demonstrar sentimento. Eu Sim, já entro num relacionamento não querendo demonstrar o meu sentimento. Falar que ama, autêntico mesmo, igual era no passado, não se pode. Não vamos ver quem segura mais para falar primeiro que ama. Entende? Aí o ego fica tão forte que às vezes a pessoa quer falar que ama, mas ele nem sabe que quer falar que ama. Acontece um monte de distorções. Então tem que ir para essa inteligência emocional de alguma forma, para o sentir, sim, né? Se eu, se- eu lembro que a Simone falou um dia, falar para mim, gente, se a gente num curso, se você não leva para o corpo, seu corpo não tem como mentir, não. Se você não leva para o corpo o que você sente, você nunca vai falar. Se ficar só no campo, né, do pensamento, da mente.
Eu quero acrescentar aqui uma coisa. As pessoas estão vendo aqui e tá falando, pode estar vir perguntas, né? Então deixa as perguntas aí embaixo, aí a gente responde na próxima live. Mas eu acho que a gente pode deixar claro que tem como. Se a pessoa está se sentindo só os cacos, né, que tá tudo espalhado, tem como. Tem como ela juntar e ressignificar tudo. Tem. Tem E esse a como, tem. gente Pode chamar a gente aqui também, né? Pode pedir ajuda pode. pra gente também. A gente não estamos aí aberto para isso. Tem. Mas é bem isso, porque às vezes a gente passa a ter medo de ser quem nós somos. Porque já escutamos muitas vezes, ai, muito sensível, ai, muito isso. Nós estamos abertos, assim, nossa, é verdade. Em alguns momentos eu sou bem sensível mesmo, mas é que às vezes eu não gosto de como fala comigo. Esse Uhum. tom de voz não funciona comigo. É? Tipo assim, não aqui, eu tô falando Aham. em geral. Porque eu já escutei muitas vezes que eu sou muito sensível, que eu tenho que ser mais dura, É? né? Já escutei Não isso vi. muito no trabalho. Eu não vi, não. É porque você gerou E, intimidade com eles, talvez, mas eu vejo ainda hoje eu vejo você se entregando um pouco mais. Eu mas falo sendo assim, mais sensível, mas te eu via me muito como uma pessoa dura, sabe? Forte, paredão, escuto entendeu? isso muitas vezes, que eu tenho que ser mais isso, Sensível? mais Ou- dura, que eu tenho que ser mais dura, que eu sou muito sensível. E aí, gente, volta lá, né? Lá no passado, você não podia ser alegre, você não podia ser espalhafatosa, não podia ser sensível, não podia ser isso, não podia ser aquilo. E hoje continua vindo pessoas É. ainda falando que você deve ser. Daí a gente fala, nossa, obrigada. Porque hoje em dia a gente fala isso, porque igual você estava falando em relacionamento, eu estava numa reciclagem de um curso com a Ana Gabi, ela falou que muitas, você falou de relacionamento, que questão de inteligência emocional, que normalmente no relacionamento, a pessoa que tem mais inteligência emocional, mais consciência, tem mais responsabilidade em um relacionamento. Há mais troca, né? E olha, um relacionamento sozinho é péssimo. Se você tá com medo de falar alguma coisa pra pessoa, você provavelmente não tá no relacionamento certo. Agora eu quero pedir desculpa, porque uns 10 minutos atrás, uma pessoa entrou aqui do meu, sentou do lado aqui Aham. e soltou um. Você não tem um fone de ouvido, não? Não, não saiu aqui não. Eu olhei pra cá, só que eu falei assim, meu Deus, respira. No meio E da a pessoa live. foi para outro lugar. Aham. Só que demorou 10 minutos para mim. Mas, olha, então você é boa como atriz também, que eu não devo perceber nada. Mas depois assiste, eu fiquei mais calada. Eu fiquei Mas mais tá calada. ótimo. Tá bom. Chegamos a mais Eu uma. quero te agradecer De por que hoje, por você, pela troca. eu também quero te agradecer. Você tá bem melhor num país, num lugar, num ambiente mais Eu tropical. estou me sentindo muito melhor aqui. Eu vi suas vestes, seu jeito, tá muito mais, não, tá muito mais energizado. É bom, Eu tenho uma amiga minha também que falou para mim, nossa, você está muito mais combinando com a energia desse lugar. Eu falei, ai, que bom, porque eu também estou sentindo isso. tá mesmo, tá mesmo. Deu até vontade de passear para esse lado aí, e ficar uns tempos aí. O convite está aberto, feito. Vamos, fique com Deus. Como é que você tá Beijo. saindo? Tá bem? Tá saindo Tô bem? bem, tô Então tá bem. bom. Você tá saindo bem? Tô saindo muito bem. Beijo. Deixa eu desligar aqui.